Olá, olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Roberto Mariotto e vou acompanhar você ao longo do nosso curso de hermenêutica. Nesse nosso primeiro módulo, nós vamos tratar de questões iniciais. Nessa aula, a primeira aula, nós vamos tratar de questões iniciais e todo o nosso primeiro módulo é um módulo de introdução à hermenêutica. A ideia desse módulo, ou o objetivo desse módulo, é que nós possamos lançar fundamentos para a compreensão dessa disciplina, que é a disciplina de hermenêutica. Queremos também, nesse primeiro módulo, fazer uma espécie de nivelamento, ou seja, nós vamos colocar todos os nossos alunos num mesmo nível de conhecimento com relação às questões da hermenêutica. E queremos também, com esse módulo, firmar conceitos. Por isso, nós vamos tratar de algumas questões, de alguns assuntos, 2, 3 vezes ao longo desse nosso primeiro módulo. Por quê? Porque a ideia do primeiro módulo, como eu disse, é lançar os fundamentos para o estudo da hermenêutica. Por isso, o que nós vamos tratar nesse primeiro módulo é de extrema importância, é de fundamental importância. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho dessas questões iniciais. O que é a hermenêutica? De uma forma bem resumida e bem simplista, hermenêutica é a disciplina que trata de assuntos relativos à interpretação de textos. Ok? De qualquer tipo de texto. Na realidade, a hermenêutica ela não é utilizada apenas para o estudo da Bíblia, mas existe hermenêutica jurídica e outros tipos de hermenêutica que são utilizados para a interpretação de textos, seja ele de qual natureza for. No nosso caso, em especial, a hermenêutica vai tratar dos assuntos relacionados à interpretação dos textos bíblicos. Essa é a nossa ideia. Interpretação dos textos bíblicos, ok? Mas lembro a você que a hermenêutica não é utilizada exclusivamente pelo teólogo. De uma forma mais elaborada, muitos autores, você encontra isso em muitos livros de hermenêutica, eles usam a seguinte definição. A hermenêutica ela é a arte e a ciência da interpretação. Ou seja, ela é ciência porque postula princípios seguros e imutáveis, ou seja, ela trabalha esses princípios, e ela é arte porque estabelece regras práticas e envolve uma tarefa. Então, se você quer definir de uma forma mais elaborada, a hermenêutica se torna a arte e a ciência de interpretação. Como eu disse, de vários ou de qualquer tipo de texto. Porém, no nosso caso específico, a gente vai lidar com a hermenêutica bíblica, que vai interpretar ou vai nos ajudar a interpretar as questões bíblicas. Bom, hermenêutica e exegese. Vamos entender um pouquinho da diferença entre as duas, porque as duas quase que se confundem pela maioria das pessoas. A hermenêutica e a exegese. Okay? Então vamos tentar definir, vamos tentar compreender as duas de maneira separada para que a gente possa seguir adiante. Enquanto a hermenêutica busca fornecer princípios para se compreender um texto bíblico, a exegese se ocupa com a interpretação em si de tal texto. Então funciona da seguinte forma. A hermenêutica fornece princípios para a compreensão, mas quem realiza essa interpretação, quem busca essa interpretação, quem produz essa interpretação é a exegese, ok? A hermenêutica ela quase sempre surge da exegese. Uma está ligada à outra, uma está sempre relacionada à outra. Bom, seguindo adiante, a gente pode entender um pouquinho melhor isso. A exegese ela vai analisar um texto específico. Já a hermenêutica analisa um texto dentro dos seus aspectos gerais, ou seja, a preocupação da exegese é basicamente aquele texto sem se preocupar com o restante de todo o contexto bíblico. E a hermenêutica não, ela já trata dentro dos seus aspectos gerais. A exegese quer entender somente aquele texto, aquele versículo, aquela frase ou aquela palavra. A hermenêutica quer saber o que toda a Bíblia fala sobre aquele texto.
sobre o contexto, sobre o livro, sobre a história, o momento político, o momento social, momento econômico, momento cultural. Essa é a ideia. Então nós poderíamos fazer uma analogia da seguinte forma: a hermenêutica é como um livro de receitas, com regras para se fazer o bolo. Então você abre o livro de receitas, você tem ali uma receita, umas regras que vão fazer com que você produza aquele bolo, mesmo sem nunca ter feito um bolo antes. A exegese, ela é a preparação do bolo. Essa é a grande diferença. Então a hermenêutica te dá as regras, mas ela em si não interpreta. A exegese vai fazer isso, ela vai preparar o bolo, ela vai trazer a interpretação, ok? E a exposição bíblica, que seria aí no caso já voltado à homilética, já voltado à exposição dos sermões, seria a entrega do bolo para aquelas pessoas que iriam consumi-lo. Então, com essa analogia, a gente consegue ter um pouco de ideia. Claro que estudar hermenêutica e estudar exegese acabam, como eu disse, se confundindo uma com a outra, e nós vamos acabar tratando dos dois assuntos aí, até mesmo sem perceber que os assuntos estão separados, ou que as questões, as disciplinas estão separadas. Bom, as heresias e as falsas doutrinas, elas constantemente surgem do erro na interpretação das Escrituras. Isso é importante nós entendermos. As heresias e falsas doutrinas, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ela não surge porque alguma pessoa que tem grandes falhas de caráter resolve criar uma coisa nova. Não, ao contrário, ela surge de uma interpretação equivocada. Claro que as falhas de caráter, como o orgulho, vão impedir essa pessoa de ser ministrada, de ser corrigida, de encontrar realmente a interpretação correta. Mas a grande razão dos erros doutrinários é a hermenêutica, é a interpretação das Escrituras. E isso é comprovado ao longo da história de forma contundente. Nós temos desde a época dos apóstolos até hoje centenas, talvez milhares de falsas doutrinas, de heresias, de erros doutrinários que são comprovadamente fruto de uma interpretação errada das Escrituras. Paulo e Pedro chegam a citar alguns desses problemas em suas cartas, e nós vamos ver isso nos textos a seguir. Vamos dar uma olhadinha. Bom, em Gálatas capítulo 1, os versos 6, 7 e 8, nós encontramos Paulo dizendo à igreja da Galácia que ele se admirava, ou na realidade eu vou ler o verso, diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Aí nós temos a versão NVI, mas nós compreendemos o texto de uma forma bem simples. Algumas pessoas estavam trazendo uma interpretação errada das Escrituras, uma interpretação incoerente com aquilo que Paulo pregava e que o Antigo Testamento vinha anunciando, e para Paulo isso era uma perversão do Evangelho. E ele diz que nem mesmo os anjos dos céus têm autoridade ou têm autonomia para pregar um Evangelho diferente daquele que estava sendo pregado naquele momento, não só por Paulo, mas por todos os discípulos de Jesus. Então nós percebemos aí a grandeza e a importância da interpretação e como Paulo chega a mostrar à igreja da Galácia que era importante uma interpretação correta, porque uma interpretação incorreta iria trazer essa perturbação que estava ocorrendo com os Gálatas. Nós temos um outro texto de Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde nós encontramos o apóstolo dizendo o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. A ideia aqui era que algumas pessoas estavam pregando
à igreja de Tessalônica que Jesus Cristo, ou que o dia do Senhor já havia chegado. E Paulo diz que isso não poderia estar acontecendo. Na realidade, qual é a ideia de Paulo aqui? A ideia é, olha, se você interpretar corretamente o que eu venho dizendo e o que o Antigo Testamento tem dito, você vai compreender que não é possível que o dia do Senhor já tenha chegado. Por que havia essa ideia de que o dia do Senhor já havia chegado entre algumas pessoas? Por causa de uma questão interpretativa, como nós vamos ver adiante no nosso curso. E por fim, nós podemos trabalhar aqui esse terceiro texto, ou terceiro conjunto de textos, né? Já não mais com Paulo, mas com Pedro, onde Pedro, na sua segunda carta, diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. O que é um falso mestre? É alguém que está ensinando, mas ensinando de forma diferente daquilo que a Bíblia ensina. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, ou seja, de maneira sutil eles trarão interpretações diferentes da Bíblia que vão trazer heresias, que vão se tornar heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Na realidade, ali o fundamento do que eles ministram ou ministrariam seriam histórias que eles mesmos inventaram. Mas introduziriam ali, segundo Pedro, secretamente, ou seja, de maneira sutil, de maneira não visível, heresias destruidoras. Nisso nós vemos a importância da interpretação bíblica, não somente para a igreja como um todo, mas para cada cristão. É uma proteção contra falsas doutrinas, ou, como Pedro está dizendo aí, heresias destruidoras. Ok? Então, seguindo adiante, na realidade, terminando esse primeiro encontro que nós estamos tendo, esse encontro introdutório, nós podemos afirmar, então, que a interpretação bíblica é a base de toda a doutrina cristã. Não existe doutrina cristã sem que a Bíblia seja interpretada. Então, ela é a base de toda a doutrina cristã. Se você conversar, ou tiver a oportunidade de conversar com professores de teologia, você vai perceber que a maioria deles, ou praticamente unânime, a ideia de que a hermenêutica é o fundamento de todas essas questões que nós temos adiante. Então, a nossa doutrina sobre a salvação, sobre escatologia, sobre a interpretação dos textos proféticos, sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, todas elas têm o seu alicerce na interpretação, ou melhor ainda, no método de interpretação que é aplicado sobre aquele texto. É inegável, você com certeza já percebeu isso, que existem dentro de um mesmo texto diversas interpretações dependendo da linha teológica que cada grupo ou que cada pessoa segue. Por que isso? Porque, obviamente, o método de interpretação empregado por cada um desses grupos é diferente, ou são diferentes entre si. E por isso nós temos interpretações diferentes. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando Jesus virá pela segunda vez? Antes da tribulação? No meio? No final? Quando? Depende não do que está escrito, mas depende de qual método de interpretação você aplicar àquele texto. Porque dentro de um mesmo texto você encontra pessoas que acreditam que ele virá antes da tribulação, outros acreditam no meio da tribulação, outros acreditam no fim da tribulação, mas na realidade usam-se os mesmos textos para essas três diferentes linhas de interpretação. Então qual é o problema? O problema é o método empregado. E ao longo desse curso a nossa ideia é mostrar a você o método, não o método correto, como se os outros todos fossem, deveriam ser jogados fora. Mas nós vamos aprender com a própria Bíblia, e nós vamos aprender com a ajuda da hermenêutica, dessa ciência,
regras e conceitos para interpretação que vão trazer a você, a sua família e as pessoas que convivem com você segurança para que você tenha a resposta a um texto bíblico de maneira coerente, de maneira verdadeira, que é isso que é o mais importante. Seja essa interpretação agradável ou não, não importa. O que importa realmente é que ela seja verdadeira. Sem a interpretação bíblica, nós estaremos sempre dependentes da vontade e do entendimento humanos. E isso é perigoso. Você certamente lembra que a própria Bíblia ensina que o coração do homem é enganoso. Então, quando estamos dependentes da vontade e do entendimento humanos, que são limitados e enganosos, nós vamos estar, com certeza, sempre aquém de onde nós poderemos estar em nível de conhecimento da palavra de Deus. Ok? Um abraço para você. No próximo encontro, nós continuamos com essas questões iniciais, com essa introdução hermenêutica, e a gente vai se encontrar muito aí ao longo do curso. Um abração para você, que Deus te abençoe e até a próxima.